Olá, minhas amigas e meus amigos. João Ricardo, cirurgia do trauma, fazendo a nossa pílula rápida de dicas sobre trauma crânioencefálico. Todo mundo sabe, tá lá o item D, e tem um motivo para ser o item D. Que minha célula neuronal que não foi lesada, ela precisa de sangue oxigenado chegando lá na sua cuca. Não é verdade? Então, via aérea, ventilação e circulação compensada são fundamentais para a viabilidade do meu sistema nervoso central. Falando nisso, o exame, a qualificação e dos danos que a gente tem no sistema nervoso central, eles são medidos pela escala de Coma de Glasgow e pela reação pupilar. A partir da escala de Coma de Glasgow, nós vamos classificar a nossa lesão em TCE leve, TCE moderado e TCE grave. Cada um vai ter a sua conduta estabelecida. TCE leve, normalmente observação, a tomografia, ela não precisa ser necessariamente obrigatória, depende muito do seu acesso. O TCE moderado é obrigado a fazer uma tomografia, porque ele vai melhorar e vai virar um TCE leve, ou ele vai virar um TCE grave, ou ele já tem uma lesão que precisa ser operado, e o TCE grave é fundamental, a permeabilização da via aérea, mantendo a PCO2 em torno de 25, e a gente garantindo a oxigenação desse paciente. Claro que tudo isso é muito importante se o nosso ABC estiver correto. Por quê? Porque o objetivo principal do atendimento da vítima de TCE é evitar lesão secundária. O que é evitar lesão secundária? É evitar com que aquele neurônio que não foi lesado ainda, ele não se lese mais. Como que eu faço isso? Olha só, claro, o neurônio que já morreu, levou um tiro, necrosou, pronto, acabou, esse está morto. Mas os outros eu quero mantê-los vivos. E ele precisa de oxigênio chegando lá, metabolismo aeróbico. Então, se eu não tiver a via aérea permeável, a ventilação adequada e uma pressão de perfusão, o item C adequado, eu não vou garantir a sobrevivência dos meus neurônios que ainda estão vivos. E é claro, vai brigar contra a pressão de perfusão, a pressão intracraniana. Então, os efeitos massas, o edema cerebral, vai aumentando a pressão intracraniana de tal maneira que, às vezes, ela fica maior do que a pressão sanguínea lá de perfusão. E aí eu tenho a lesão secundária. Então, garanto o ABC e faço medidas de controle da hipertensão intracraniana. E essas medidas, basicamente, são identificar lesões que possam fazer um efeito massa, por isso as tomografias nos TCEs moderados e graves são importantes, porque eventualmente elas precisam ser descomprimidas cirurgicamente, seja hematoma subdural, hematoma extradural e ou outras condutas clínicas que são tomadas nos casos não cirúrgicos. Então, esse aí é o alicerce do atendimento. Agora, em relação a essa coisa do ABCD tá legal, eu quero chamar a atenção uma pegadinha que sempre fazem em questão. Eles colocam lá, paciente levou um TCE, perdeu substância craniana, está em Glasgow 3, etc. Quer dizer, pinta um horror no enunciado sobre o TCE dessa vítima. Aí coloca que ele está hipotenso, só achou a pressão sistólica 6, ou está com a pressão 70 por 40, 80 por 60, ou seja, a pressão arterial sistólica menos que 100, quer dizer, ele está hipotenso. E aí ele pergunta o que você vai fazer primeiro. Claro que você tem que entubar o doente, se não tiver intubação, entuba. Garante a permeabilidade da via aérea, isso aí é fato, é obrigatório. Mas ele pergunta se você vai fazer neurocirurgia, tomografia de crânio, etc., no qual o passo mais importante, porque o D vem depois do C, e o C é o problema, porque esse paciente está hipotenso, ele é prioridade, eu preciso tratar primeiro o choque. Então, muitas vezes, eu preciso fazer a laparotomia primeiro, antes de fazer a abordagem craniana. Às vezes eu preciso fazer a fixação da pelve, às vezes até a arteriografia, antes de abordar o TCE. Prestem atenção nisso. No nosso alfabeto, o D vem depois do ABC. Legal? É uma dica boa, hein? Abraço.